Maravilha! Um dia extraordinário para você. Eu não sei se é tarde, se é manhã, se é noite para você, mas eu te desejo um dia excelente, um dia de bênçãos para você. Para você que não me conhece, eu sou Eliana Matos dos Santos e eu tenho feito as leituras contadas de livros. E o livro que nós temos feito a leitura contada é Através dos Nossos Olhos, 12 mulheres com lições extraordinárias. E tem sido maravilhosa essa leitura. Você tem conseguido acompanhar? Calma, se você não tem conseguido estar aqui comigo sempre nas leituras contadas, todos os capítulos ficam gravados, armazenados aqui no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, inscrita, se inscreva agora e toque no sininho para você receber as nossas notificações. E compartilhe também com os amantes da leitura, com os amantes de livros bíblicos, de livros evangélicos. Tem sido uma bênção para muita gente. O capítulo de hoje é o capítulo de número 9, Raabe. Você já ouviu falar sobre esta mulher na Bíblia Sagrada? Sobre Raabe? E quem traz para nós esse capítulo é a coautora Lenilda Abreu. Olha aí, a Lenilda Abreu é a coautora deste capítulo de Raabe. A Lenilda, ela é uma advogada apaixonada por direito e por desenvolvimento humano. A Lenilda nasceu no interior da Paraíba e desde 1988 ela estabeleceu morada em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Ela é casada com Marcelo Cardoso de Abreu e mãe de Mateus, de 26 anos. Ela combina a sua formação técnica com a paixão pelo desenvolvimento humano. É uma mulher extraordinária que acredita que para viver o propósito de Deus aqui nesta terra é necessário suportarmos o processo e desenvolvermos resiliência. A sua missão é promover uma advocacia humanizada. Ela oferece atendimento personalizado em respeito às diferenças e à valorização do sentimento de ambas as partes. Ficou interessado em conhecer um pouco mais do trabalho desta mulher extraordinária, da Lenilda Abreu? Vou estar deixando para você aqui na descrição deste vídeo os contatos dela, seu e-mail, seu Instagram, suas redes sociais, para você se conectar, obter este livro, saber na íntegra sobre esse capítulo de Raabe e saber um pouco mais da Lenilda Abreu. Vamos juntos então? Vamos a mais uma leitura? E o capítulo 9 é sobre Raabe. Fio escarlate versus sangue do cordeiro. Esse é o subtítulo deste nosso capítulo. O capítulo 9, ele é todo baseado no livro do Antigo Testamento de Josué, capítulo de número 2. Lenilda começa escrevendo que em Jericó havia uma prostituta de nome Raabe, cujo significado é grande e largo. Ela era uma mulher cananeia que morava em um prostíbulo localizado nos muros da fortaleza de Jericó. Embora essa profissão fosse relativamente comum na época, a sociedade considerava vergonhoso e degradante. A Bíblia Sagrada não dá detalhes de como ela se tornou uma prostituta, como foi a sua infância,
ou seu contexto familiar. Mas Lenilda, a escritora, diz: eu, porém, acredito que Raabe era uma mulher inteligente, ousada e corajosa. Prerrogativas que nós hoje precisamos, né? Todos nós precisamos adquirir inteligência, ousadia e coragem. Naquela época, a terra de Canaã estava tomada por violência e sua população vivia no estado de depravação total. Raabe, ouvindo os rumores que eram falados pelos homens dentro do seu prostíbulo, sabia que aquela cidade estava condenada e que não tinha mais jeito. O povo de Jericó sabia que estava prestes a ser atacado e, apesar disso, persistiam na maldade. Ela era improvável a lugar certo para cumprir o plano de Deus. Então veja que tremendo. Não é diferente de hoje, né? Não é diferente. Hoje ainda a maldade tem imperado em nossos bairros, em nossas cidades, em nossa nação. Mas ela foi uma mulher improvável da época que estava no lugar certo para cumprir com os propósitos, com os desígnios de Deus. Jericó é a cidade mais antiga do mundo e a sua queda aconteceu por volta do ano de 1400 a.C. Essa cidade está localizada bem próxima de Jerusalém e é a primeira cidade depois do Mar Morto. Não existia possibilidades de o povo de Israel entrar em Canaã pelo deserto, sem passar por Jericó. E ela era uma cidade impenetrável. E a Bíblia nos informa que Raabe morava literalmente em cima do muro. Os estudiosos e arqueólogos dizem que o muro era tão largo que dava para passar 2 carruagens ao mesmo tempo. Tinha a largura de 3 metros e era ali que Raabe tinha o seu prostíbulo, onde ela também acomodava os viajantes que chegavam à cidade e lá pernoitavam. O muro também era um lugar onde ficavam os rejeitados da sociedade, ou seja, os mendigos, que hoje estão espalhados pelas ruas de nossas cidades. Naquele momento e lugar, não só Raabe, mas todos os moradores de Jericó estavam vivendo um clima anunciado de guerra, com medo de uma possível invasão, pois a notícia de que o exército de Israel era invencível por causa do Deus Todo-Poderoso deles já havia se espalhado e todos estavam temerosos, porque o exército de Israel estava se aproximando de Jericó. Quando Josué enviou 2 espias para observar o clima de Jericó, antes de invadirem as cidades, eles entraram exatamente no prostíbulo em que Raabe trabalhava, que também era o lugar que acolhia viajantes e comerciantes de passagem. O interessante dessa história é que Josué não determinou um lugar de observação. Disse apenas que eles deveriam espiar Jericó para trazer informações. Então, os 2 espias decidiram ficar no prostíbulo de Raabe, porque ali iriam passar despercebidos por causa da alta rotatividade de comerciantes e forasteiros. E ninguém iria perceber a entrada deles e a saída deles ali. Mas Deus tem sempre um plano desenhado envolvendo os rejeitados. E nesse caso, seu plano envolvia Raabe, que faria parte da genealogia de Jesus. Meu Deus, e aí?
Já deu para você captar um pouquinho nessa leitura contada, rápida, a vida de Raabe? Quem era Raabe? Já deu para você entender o que Deus faz para que os desígnios dele, para que os propósitos dele se cumpram em nossas vidas? Helenilda Abreu destaca aqui: tenha muito cuidado com as pessoas que atravessam seu caminho, porque o querer e o realizar é de Deus. E muitas vezes aquela pessoa que você não gosta, que você desmerece, que você deletou da sua convivência, é exatamente aquela pessoa que Deus quer fazer uma transformação através de sua vida. Olha que tremendo. E por que ela colocou assim? Porque a Raabe era uma prostituta. Quem é que quer andar com uma prostituta? Quem é que quer ser amiga de uma prostituta? Quem é? A Raabe era uma mulher improvável. Mas saibam, queridos, como ela bem colocou aqui, que os planos e os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Isso é bíblico. Isso está escrito na Sagrada Escritura. Nenhum dos planos, propósitos de Deus podem ser frustrados. Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer, para que algo extraordinário, para que algo da parte dele para você venha acontecer. E no caso aqui ele usou a Raabe. Olha que impressionante essa história. Aquele povo tinha que atravessar a cidade de Jericó para tomar posse da terra prometida. Mas antes no caminho tinha alguém que o Senhor queria resgatar. Essa história nos ensina sobre a graça e a misericórdia de Deus, que não faz acepção de pessoas. Ele conhecia os anseios mais profundos do coração de Raabe e tinha um plano maravilhoso para a sua vida. Então, aqueles dois homens, ao entrarem no prostíbulo, disseram que não queriam o serviço oferecido dela, apenas a hospedagem. Ao perceber que eles não eram dali, Raabe ficou bem atenta, porque notou que existia algo diferente neles. Não sabemos ao certo, mas Raabe pode ter notado que eles eram diferentes pela atitude deles, pela maneira como se vestiam, como falavam, como se comportavam. Esses detalhes chamaram a atenção dela, uma vez que, em razão de sua profissão, ela deveria estar inteirada de tudo o que acontecia por ali, tanto dentro dos muros quanto fora deles. Meu Deus, olha que impressionante. E é verdade. Nós, os que cremos, há uma diferença em nós. O livro sagrado está escrito que há uma diferença naquele que crê e naquele que não crê. E ela percebeu, ela notou que aqueles homens eram diferentes. Olha que impressionante. Provavelmente, os espias criaram um plano e cada um sentou-se em uma mesa para conversar com pessoas distintas, para sondar e obter o maior número de informações possíveis. Porém, eles não chamaram apenas a atenção de Raabe, mas de todas as pessoas que estavam ali. E como em todos os lugares sempre tem os fofoqueiros de plantão, a presença deles foi comunicada ao rei. Entretanto, Raabe, que estava mais atenta do que todos, percebeu que foram avisar ao rei que eles estavam ali.
E ao saber que eles seriam descobertos e desmascarados, ela tomou a iniciativa de escondê-los antes de os guardas do rei chegarem ao seu prostíbulo. Então, olha, gente, que impressionante. Que impressionante esse momento aqui. Parece um filme, né? Uma trama, né? Porque Raabe percebeu que eles eram diferentes. E Raabe já ficou atenta ali. E o nosso Pai Celestial, nosso Deus, já começou a direcioná-la. É isso que Ele faz também dos nossos dias de hoje. Ele nos dá sabedoria, Ele nos direciona no como as coisas devem ser feitas. Ele nos direciona no como fazer. O nosso Deus é tremendo, né? Como você se comportaria, diz a escritora, nessa situação, sabendo que poderia ser presa com eles se o seu plano fosse descoberto? Você se arriscaria tomando uma posição diante dos fatos ou ficaria alheia e indiferente a toda aquela situação? Afinal, ninguém jamais saberia que você ficou isenta. Para Raabe, aquela era a possibilidade de mudança que ela tanto desejava. Ela estava observando o que estava acontecendo e com coragem e ousadia, mais do que depressa, tomou a atitude de esconder aqueles homens. Eu faço um adendo aqui, gente. Nenhuma pessoa que se encontra numa vida de prostituição, de fornicação, de vícios, de hábitos destrutivos, quer ficar nessa vida. Ninguém. O nosso Deus, nosso Pai Celestial, não nos criou para vivermos numa vida de imoralidade, para vivermos uma vida de promiscuidade, ou para vivermos numa vida com vícios que destrói, com vícios de autodestruição. Nenhuma pessoa que se encontra numa vida assim gosta e quer continuar numa vida assim. Nenhuma. A Raabe, ela não queria mais esse tipo de vida. A Raabe já vinha ouvindo os rumores de que existia um povo diferente, um povo que amava a Deus, um povo que tinha temor ao Senhor. E a oportunidade dela sair dessa vida chegou. Saibam de uma coisa: a oportunidade de sairmos dos erros, de sairmos do pecado, a oportunidade de vivermos aqui nesta terra conforme os desígnios de Deus, vem para todos nós. Na Bíblia Sagrada está escrito lá no livro do profeta Isaías que os nossos pecados é que fazem divisão, separação entre nós e o nosso Deus. Porém, no Novo Testamento, nos Evangelhos, está escrito, Jesus Cristo nos faz um convite: vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É mediante Jesus que nós recebemos a salvação, mediante a morte dele, que recebemos a salvação. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou tanto o mundo, amou tanto a nós, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Uau! Entenda bem, Jesus Cristo veio para os perdidos, para os imorais, para os que se encontram em imoralidade, para os que se encontram na prostituição, para os que se encontram em vícios, em hábitos destrutivos. E Ele dá um jeito para que todos o recebam, para que todos consigam sair de vidas destrutivas, de vidas que só estão levando-os à depreciação, à tristeza, à solidão, à angústia, ao medo, ao desespero. Pense nisso, porque a Raabe teve a chance dela e ela agarrou. Ela foi ousada, ela foi para frente. E ela teve, Ela teve as bênçãos dela, olha lá. Para Raabe, a escritora escreve, aquela era a possibilidade de mudança que ela tanto desejava. Ela estava observando o que estava acontecendo e com coragem e ousadia, mais do que depressa, tomou a atitude de esconder aqueles homens. Ela não se deixou amedrontar, apesar de estar naquela situação sozinha, sem poder dizer nada a ninguém, porque ela poderia colocar a sua vida e a da sua família em perigo. Perceba que muitas vezes as atitudes que tomamos em meio a situações como essa, nada agradáveis, é que vão definir o nosso futuro. E foi exatamente isso que aconteceu com Raabe, que ao decidir tomar essa atitude e se posicionar, mudou o seu futuro. Amados, quando a gente para e dá crédito, dá ouvidos à voz do nosso Deus, dá crédito ao Evangelho, que significa as boas novas do Pai, nosso futuro muda, a nossa vida muda, tudo muda. Quando a gente decide, quando a gente diz, sim, sim, Senhor, eis-me aqui. Em Josué, capítulo 2, versículo 4, você pode testificar, você pode confirmar. E a escritora deixou escrito, quando os soldados dos reis chegaram e pediram para ela entregar aqueles 2 homens estranhos, ela disse, realmente estiveram uns homens estranhos aqui, mas eles não quiseram nada, só dormiram e já foram embora. Mas se vocês se apressarem, ainda conseguirão pegá-los, pois eles foram naquela direção. Uau! Raabe mentiu. E a Bíblia não omite isso. Nós sabemos que Deus não compactua com a mentira. Raabe era uma mulher pagã. E mentir para ela era natural. No entanto, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Está escrito na Bíblia também. Deus já tinha um propósito definido para a sua vida. Pois Ele não vê como vemos. Porque Deus olhava para Raabe com seus olhos divinos e misericordiosos. Nós temos que chegar a um ponto da nossa vida espiritual, da nossa jornada com Deus, de estudarmos e compreendermos as Sagradas Escrituras com as lentes da graça. As lentes da graça. O que significa isso? Que ao ler o Antigo Testamento, você consegue ver a graça. A graça é uma pessoa, não é um sentimento. A graça é Jesus Cristo, que entregou a vida dele por nós, que se enfermou por nós, que foi envergonhado por nós. A graça é Jesus. E conforme vamos lendo a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, nós vemos a graça se manifestando ali.
E ela se manifestou na vida de Raabe. Olha que lindo. Josué capítulo 2, versículo 11. Então, Raabe foi até o lugar onde os escondera e começa a abrir o seu coração dizendo: eu sei que o Senhor de vocês deu essa terra para vocês. E isso tem causado muito medo em nós. Todo o povo está amedrontado e apavorado. Também eu tenho escutado que o Deus de vocês tem feito maravilhas. Abriu o Mar Vermelho, guiou o povo pelo deserto. Ou seja, ela começa a falar para aqueles homens que o povo dela estava completamente desanimado e com medo e que tinham perdido a coragem de enfrentá-los. Isso era tudo que o Josué precisava saber. Josué, que passou a ser o líder desse povo depois de Moisés, vinha pelejando, porque o povo estava indeciso, era ingrato e buscava outros deuses. Chegou uma hora em que Josué foi taxativo e falou que eles precisavam escolher a quem queriam servir. Já Raabe, que nem conhecia esse Deus, nem havia tido nenhuma experiência com ele, só de ouvir falar já queria servi-lo, conhecê-lo e caminhar com ele. A Sagrada Escritura também nos ensina, está escrito que os últimos serão os primeiros. Quem vem chegando por último ao Evangelho, ao conhecimento de Jesus Cristo, ao conhecimento da graça, já chegam com temor, já chegam unindo seus nomes no temor do Senhor, já chegam querendo servi-lo, já chegam querendo adorá-lo, querendo amá-lo. E a Raabe já vinha ouvindo dele. Porém, diante de tudo que sabemos, Raabe já tinha escolhido no coração esse Deus há muito tempo. Então ela disse aos 2 espias, Josué capítulo 2, versículo 11: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela então fez um pacto com os 2. Eu ajudo vocês. Versículo 12. Mas vocês têm que me ajudar e jurar pelo Deus de vocês que vão proteger a mim, a minha família, quando Jericó for tomada. Na verdade, Raabe não sabia o pacto que ela estava fazendo. Não era com aqueles homens, mas com o próprio Deus. O homem pode falhar, mas Deus não. Então eles concordaram e disseram para ela: a nossa vida pela vida de vocês. Eles instruíram Raabe a colocar uma fita vermelha na janela por onde eles iriam fugir, pois essa janela dava para fora dos muros de Jericó. Assim que eles desceram e fugiram, ela pegou uma fita de cor escarlate vermelha e cumpriu a sua parte no pacto que havia feito com aqueles 2 homens. Queridos, que coisa mais linda, meu Deus. O nosso Deus é tremendo e Ele nunca, jamais nos decepciona. Ele jamais vai decepcionar você. Não tenha medo. Naquilo que você estiver vivendo, naquilo que você estiver passando, o Pai já está colocando pessoas para favorecer você, como colocou esses 2 espias para favorecer Raabe, para tirar Raabe daquela vida. Quando Raabe reconheceu a soberania de Deus, trouxe salvação para ela e para a sua casa. Ao tomar aquela atitude através da fé, porque não adianta só reconhecer, nós temos que nos posicionar.
Raabe acreditava no Deus Todo-Poderoso, mas precisava agir. Afinal, a fé sem obras é morta. Então ela faz aliança de um voto e cumpre. E esperava que aqueles homens também cumprissem a parte deles. Raabe sabia que havia um juízo de maldição sobre Jericó, que era uma cidade anátema, ou seja, maldita. E tinha uma palavra contra ela que dizia: quem tentasse reconstruir o muro, o primogênito morreria na fundação e o filho mais novo na inauguração. Depois daquele encontro, Raabe não era mais a mesma pessoa, porque por meio daquele fio escarlate pendurado em sua janela, ela passou a ter esperança e podia vislumbrar uma nova vida, um novo recomeço e novos sonhos. Que lindo, meu Deus! A escritora, ela deixa bem frisado: aquele pedaço de pano vermelho na janela de Raabe me fez lembrar o sangue que foi passado nos umbrais das portas dos israelitas no Egito, na ocasião em que o anjo da morte passou e feriu a todos os primogênitos, menos os das casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais. Aqui a escritora bem lembra o período que o povo do Egito estava se preparando para sair. O povo de Deus que estava no Egito, eles começaram a se preparar para sair do Egito, e Deus foi dando ali as ordenanças para Moisés, e Moisés foi passando para eles na noite ali que eles iam sair do Egito de uma vez por todas, o que eles precisavam fazer. E uma das coisas que eles precisavam fazer era imolar um cordeirinho, e esse cordeirinho tipifica Jesus Cristo no Antigo Testamento, que derramou o sangue dele para o perdão e para a retirada de todos os nossos pecados, os meus e os seus e de toda a humanidade, se ela assim crer. Todo aquele que crer, nosso Deus disse que todo aquele que crer, não perecerá. E ali foi feito esse pacto, Eles tinham que pegar o sangue do animalzinho e passar nos umbrais das portas. Passar nos umbrais de suas portas. E conforme a morte passava ali à noite e via o sangue nos umbrais, ela não entrava naquela casa. Hoje, esse sangue, ele está no coração daquele que crê. Como canta um louvor: sei que há em mim o seu sangue nos umbrais do meu coração. Toda pessoa que crê em Deus, ela tem o sangue de Jesus Cristo. Toda pessoa que creu no plano eterno, de que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda pessoa que diz sim para esse plano, que tem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, tem o sangue dele nos umbrais do seu coração. Não é lindo isso? É lindo. Josué capítulo 6, no versículo de número 15, a nossa escritora Lenilda Abreu, ela diz: o povo de Israel marchava sem parar, e durante 6 dias marcharam ao redor dos muros da cidade fortificada de Jericó. No 7º dia, o exército iniciou a marcha logo cedo, porque havia algo diferente, e os sacerdotes começaram a tocar o chofar, as trombetas, que parecia uma buzina bem forte. Imagina aquela marcha, as trombetas soando e aquele cordão escarlate na janela de Raabe, um símbolo que indicava para todo aquele povo que ela deveria viver. Meu Deus, que lindo! De repente o som parou, o exército parou e o silêncio pairou no ar.
a ponto de se poder ouvir a respiração de cada morador. A escritora escreveu: eu não sei o que você pensaria se estivesse lá, mas eu, Lenilda, com certeza pensaria: que loucura é essa? Os soldados continuaram a marchar e cumpriram a ordem de Josué. Em pouco tempo a muralha começou a balançar, rachar e cair. E sabe o que acontece? De forma maravilhosa, a casa de Raabe, que ficava entre as duas muralhas de Jericó, na muralha dupla, que era a periferia da cidade, onde ficavam os locais menos protegidos, estava ali de pé, como um símbolo de fé e de esperança, porque o nosso Deus é extraordinário. Uau! Gente, essa é uma história fantástica, maravilhosa, mas eu vou parando por aqui. O capítulo não termina aqui, mas eu paro aqui para que esse vídeo não fique tão extenso e para que você fique mesmo curioso e curiosa para lê-lo mais, para saber o que mais aconteceu com Raabe, que a escritora Lenilda Abreu detalha muito bem, certo? Pegue aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro maravilhoso, né? Através dos nossos olhos, 12 Mulheres com Lições Extraordinárias, para você saber mais sobre o capítulo de Raabe. Não se esqueça de curtir, não é inscrito, se inscreva, compartilhe com mais pessoas, com os amantes da leitura, contada. E até o nosso próximo vídeo, que vai ser o capítulo de número 10. Eu aguardo você. Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!